Olá, sejam bem-vindos a 21 Trading Coaching. Eles fala Douglas Suchinski, apresentando o nosso tradicional informe semanal, válido para esta semana de 9 a 13 de junho de 2014. Informe completamente patrocinado pela nossa aplicação, a nossa app, disponível aí para o seu celular Android e também para o seu smartphone. E também temos a versão web, onde você poderá usufruir da nossa plataforma online. Muito bem, vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui feriado na Austrália, Noruega e Suíça. Nesta segunda-feira, várias notícias de médio impacto. Vemos aqui no Canadá às 9h15 am, horário de Brasília, inícios de construção. No México às 10 IPC mexicano, discurso mesmo da FONC às 10h10. Às 13 horas, discurso do governador Stevens para a Austrália. Às 14h30, discurso mesmo da FONC nos Estados Unidos. E já na Asiática, no Japão, às 20h50, índice da atividade industrial. Na Austrália, às 22h30, confiança dos negócios, hipotecas. E na China, às 22h30, temos aqui IPC anual chinês. Na terça-feira, temos aqui também, às 2h45 am, taxa de desemprego na Suíça. Vendas no varejo às 4h15, às 5h30 na Inglaterra, produção de manufaturados. No Japão, temos criação de empregos e estimativas às 11h. E na Asiática, às 20h50, condições de produção em escala no Japão. Às 21h30, percepção do consumidor para a Austrália. Na quarta-feira, temos aqui às 5h30 am, alteração do seguro-desemprego para os britânicos, para a Inglaterra. Taxa de desemprego no mesmo horário. Vemos aqui às 14 horas nos Estados Unidos, leilão dos tesouros de 10 anos. Saldo orçamental, taxas de juros para a Nova Zelândia. E também declaração da taxa de juros, as principais notícias. Já às 22h30, novos postos de trabalho para a Austrália. Na quinta-feira, temos aqui na França, índice de preços ao consumidor. Na Eurozona, às 5, relatório mensal do Banco Central Europeu e produção industrial mensal para a Eurozona. No Canadá, índice de preços de habitações, de casas, E às 9h30 nos Estados Unidos, vendas no varejo mensal e também vendas sem veículos, notícias de alto impacto. Às 12h15, discurso do governador Paulos aí, Banco Central canadense. E às 19h, discurso do Sr. Kearney aí, do Banco Central inglês. E fechando a semana, na sexta-feira, temos aí às 2h30 am, produção industrial chinesa, declarações aí, coletiva de imprensa do Banco Central japonês, sem horário definido, mas geralmente são às 11 horas am, horário de Brasília. Às 9h30 nos Estados Unidos, PPI mensal. E às 10h55, sentimento do consumidor e índice de Michigan. Estas as principais notícias para esta semana. Vamos começar aqui então com o euro-dólar. Vemos que o euro no semanal, aí, depois de fazer esse grande movimento pelos fundamentais, as declarações do Sr. Draghi, presidente do Banco Central Europeu, a semana passada, vemos essa grande volatilidade, deixando uma cauda longa. O martelo, figura de reversão de tendência, respeitando o suporte. Vamos ver aqui no diário, deixando uma grande cauda longa da quinta-feira. Mas eu pensaria em vendas, em compras acima apenas da média móvel de 200 períodos aqui no diário. Um primeiro throwback, um primeiro fundo ascendente acima da média móvel de 200 períodos em 4 horas. Pensaria em compras neste euro-dólar, já que de momento está bastante congestionado. Aqui temos várias resistências, média móvel de 200 e também resistência bastante próxima aí da média móvel de 200. Então vamos esperar aí a ruptura em um throwback acima. Já a libra esterlina. A libra, vemos que no semanal a correção ainda não deixa de ser um bandeirinha altista, um possível bandeirinha altista, um possível pivôzinho de alta. Agora veremos qual será a reação aqui, possível formação em P no diário. Isso poderíamos pensar em uma compra assim, para buscar o topinho aqui anterior, praticamente um 2 a 1. Você poderia pensar em uma operação compradora nesta libra esterlina aqui no gráfico diário. Está bastante interessante realmente esta libra, bastante interessante. Vamos ver aí se executará esta libra esterlina essa possível P-formation no diário. A outra situação também seria buscar um padrão de continuação altista ou mínimo aéreo, uma formação em pé acima da média em 4 horas para operar intradia por aqui. Já o dólar australiano,
O dólar australiano, vemos depois do piso duplo aí no semanal, tem zona fluida e deve fazer o teste agora nessa resistência do ponto 94,078. Vamos ver aí se fará a ruptura. Uma vez que faça a ruptura, poderia chegar até esses níveis dos 0,95, obviamente com alguns percalços pelo caminho, porém o mais provável em caso de ruptura neste dólar australiano. Já na entradinha em 4 horas, aqui temos, vamos ver aqui um segundo, esperaria a ruptura dessas congestões aqui, forte congestão que nós temos aqui nesses níveis deste dólar australiano. Vamos esperar um padrãozinho aí no diário. Já o neozelandês, o dólar neozelandês, vemos que no semanal também apresentando um failure, respeitando aqui o suporte, vela de volatilidade. Já esperaria no diário um primeiro fundo ascendente, um primeiro pivôzinho de alta para buscar uma compra neste dólar neozelandês. Um primeiro fundo ascendente, pensaria em compras sempre quando feche acima do 85,28. Vejam que aqui apresentou um failure na sexta-feira, não conseguiu manter acima, forte pressão vendedora. Eu esperaria um throwback, um fundo ascendente acima do 85,25 para buscar uma compra neste kiwi. Já o dólar canadense, este canadense já vamos comentando o possível pivô de alta aqui já em desenvolvimento no mensal faz bastante tempo. No semanal, respeitando aqui zona de suporte, não conseguiu fazer a ruptura, possível pre-formation aqui no diário. Aqui se poderia lançar uma compra nesse formato. Quando rompa a máxima dessa consolidação, primeiro objetivo nessa resistência no 1 a 1. E logo quando toque essa zona, stop loss a ponto de entrada, break-even, e vamos gerenciando aí. Quem sabe esse canadense poderia gerar um 2, 3, inclusive um 4 a 1 nessa operação tipo swing no diário para este dólar canadense. Já o dólar franco, vemos uma limpada nesse gráfico. Vemos que o franco suíço no semanal apresentando uma correção, porém essa correção ainda ordenada poderia apresentar um pivôzinho de alta em weekly e vir a testar aqui a região do ponto 91,45. Já no diário, eu esperaria. Isso pode ser apenas um reseteio, estarei fazendo uma recontagem, reinício desse rally, um primeiro pivôzinho de alta acima da média, se poderia buscar uma compra neste franco suíço. Obviamente que se romper aqui os 88,97, pensaria em vendas até os 88,35 no franco suíço. Já o euro-yen, faz importante ruptura no diário, vemos que no semanal respeitando o suporte, tem zona fluida e poderia chegar até esses níveis aqui. Tem muita fluidez, 142,53. Já no 4 horas eu esperaria um throwback, um padrão de continuação altista acima da média em 4 horas para buscar uma compra inicialmente até esses níveis aqui dos 140,79, bastante interessante no diário. Importante é que está acima da média móvel de 200 períodos já no diário, então um padrão de continuação altista por aqui poderia ser uma excelente oportunidade. Já o euro, o dólar yen, praticamente a mesma situação, já em execução do fundo ascendente em 4 horas, deve chegar inicialmente até o topo anterior aí no 102,75, já veremos esse negócio aqui. No semanal tem espaço e pode chegar até essa região aqui dos 103,78. No diário temos aqui essa grande congestão, zona de resistência, veremos. O problema são essas resistências aqui no diário. Definitivamente o euro-yen está mais interessante ainda, que esse dólar-yen também pode seguir subindo. Muito bem, atentos aí, pois acredito que esta semana tenhamos várias oportunidades, inclusive para operações tipo swing. Vamos estar aí atentos também com as possibilidades de antecipação desses pivôzinhos aí, essas formações em pelo diário, para buscar oportunidades compradoras. Muito bem, esse é o nosso informe semanal para a divisa. Sou o João Glasuchinski. Um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.